O silêncio entre dois copos de vinho pode mudar relações para sempre. Clara estava nervosa. As ondas do mar colidiam suavemente contra as pedras do cais, mas a música da natureza era abafada pelo tumulto de seus sentimentos. O cheiro do vinho tinto se misturava ao ar salgado, tornando a atmosfera ainda mais densa. A taverna à beira-mar, com suas paredes de madeira envelhecida e luzes tênues, convidava a lembranças, mas também guardava segredos. Anos se passaram desde que Clara e Lucas tomaram rumos diferentes. Ela se afastara da vila em busca de um sonho, enquanto Lucas ficou. Agora seus olhares se cruzavam novamente, trazendo à tona uma mistura de felicidade e inquietação. Clara não tinha certeza do que dizer. O que restava da amizade que um dia fora tão pura? Seria possível retornar àquela inocência? O silêncio entre eles era palpável, apenas interrompido pelo som de copos se chocando e risos distantes de outros clientes. Clara olhou para seu copo, visivelmente cheio. Aquela simplicidade, aquele gesto, como ele ainda sabia fazer isso. Lucas sorriu, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. Era como se a história deles começasse a ser reescrita naquele instante, com um enredo que prometia reviravoltas. O que aqueles dois amigos poderiam realmente compartilhar agora? Clara hesitou. As palavras que estavam à beira de seus lábios eram pesadas. Poderiam mudar tudo. A conversa fluiu, mas era como se algo maior estivesse à espreita, forçando-os a se manter na superficialidade. Entre risos nervosos, lembranças da infância e olhares rápidos, um sentimento crescia, mas ninguém se atrevia a tocá-lo. Lucas falava sobre sua vida, seu trabalho, suas conquistas, mas Clara notava a diferença, a forma como ele falava mais do que sentia. Havia um vazio que ela não conseguia ignorar. Você sabia que eu sempre admirei você? Lucas disse de repente, quebrando o silêncio. As palavras penetraram o espaço como um eco distante. Clara sentiu o calor subir à sua face. Eu nunca soube, ela respondeu insegura. O coração palpitava, como se estivesse prestes a disparar. O que ele sentira? Uma amizade? Algo mais? Os olhos de Lucas pareciam buscar a resposta em seu olhar, mas a resposta não vinha. O vinho flui lentamente, assim como a tensão entre eles. Cada gole trazia à tona a possibilidade de um romance, mas também o medo. O que aconteceria se uma confissão emergisse das sombras? Clara pensou em todos os segredos guardados, nas cartas que nunca foram enviadas. Era um jogo arriscado. E se ela dissesse? E se ele não sentisse o mesmo? A ideia de perder a amizade que sempre valorizaram a paralisava. Os murmúrios da taverna e o som das ondas se fundiam em um único manto de emoção. Clara poderia acabar com o silêncio e finalmente revelar o que guardava. Mas será que estava pronta para isso? O vinho estava fazendo efeito, mas as palavras estavam ali, travadas, na ponta da língua. O que aquela noite preparava para eles? A expectativa e o receio dançavam entre os dois enquanto o relógio na parede parecia parar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual C. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A expectativa e o receio dançavam entre Clara e Lucas. O silêncio que preenchia o espaço era como um campo minado.
Clara sentiu o calor do vinho subindo pela sua face, mas a pressão era demais. O olhar de Lucas, carregado de significado, a pressionava, e ela percebeu que o tempo estava passando. Então, de repente, um grito a cortou como uma faca. Um estrondo ecoou do lado de fora da taverna. Um barulho ensurdecedor que fez as paredes tremerem. Clara e Lucas se entreolharam, os corações batendo mais rápido, e todos na taverna pararam. O clima de diversão se transformando rapidamente em tensão. O barulho piorou. Vidros quebrando, gritos de terror. Algo muito errado estava acontecendo. Clara se levantou, a cadeira arrastando-se no chão de madeira, e correu até a porta, puxando Lucas junto. O que ela viu a fez parar. Uma multidão de pessoas corria em desespero pelas ruas da vila, os rostos pálidos, os olhos arregalados. Mas Clara reconheceu um grupo de homens em trajes escuros, seus rostos cobertos por máscaras. O que estava acontecendo? Lucas! Clara gritou, o pânico começando a tomar conta dela. O que é isso? Ele estava parado, os olhos fixos na cena caótica, e a expressão dele a fez gelar. Eles estão vindo para cá, ele disse com a voz trêmula. Clara lembrou-se das conversas sussurradas na taverna sobre rivalidades. Sobre alguém que tinha conseguido desafiar o que parecia ser uma ordem estabelecida. E agora, o que parecia ser uma noite normal havia se transformado em um pesadelo. Os homens pararam em frente à porta da taverna, e um deles ergueu a mão, em silêncio, como se estivesse ditando a pausa aterrorizante que envolvia todos. Clara e Lucas se afastaram um passo, a adrenalina pulsando em suas veias. O homem se virou para a multidão e levantou a voz, seus olhos brilhando com uma intensidade que Clara nunca tinha visto. Estamos aqui para cobrar, ele anunciou, e o que veio a seguir a fez tremer. Clara! A voz de Lucas estava cheia de desespero. Você precisa ir. Agora! Como assim? Ir? Ela perguntou perplexa, enquanto o homem continuava a gritar, revelando segredos escondidos que Clara nunca imaginou que soubesse. A vila lhe pertence, Clara. Como você poderia deixá-los arruinar tudo? O mundo pareceu desabar. Os murmúrios na taverna se intensificaram, e todos pareciam olhar para Clara. O peso do olhar dela agora fazia com que a culpa a sufocasse. Como ele sabia? O que ela teria que enfrentar em relação ao passado? Lucas pareceu perceber a mudança e agarrou seu braço desesperado. Vamos, Clara. Se eles descobrirem que você está aqui, tudo estará acabado. O medo no olhar de Lucas a surpreendeu. Era mais do que uma simples ameaça. Era como se todo o peso da decisão recair sobre ela, como se o silêncio da noite estivesse pedindo uma resposta. Clara ficou paralisada, enquanto o homem mascarado continuava a gritar pela verdade que estava oculta, revelando a traição que a vila nunca havia esquecido. Você não pode deixar eles vencerem, Clara. Lucas implorou, mas o timbre de sua voz soava distante. De repente, o passado se entrelaçou com o presente de uma forma devastadora, e ela sabia que não poderia ignorar o que estava em jogo. O que ia decidir ali e agora mudaria tudo. E como se o tempo tivesse parado, o homem virou-se novamente na direção deles. Clara sentiu que o mundo em volta dela girava. E uma única pergunta ecoava em sua mente. Que segredos ela tinha guardado que poderiam A noite, que parecia ser sobre recomeços, se tornara uma teia de verdades amargas que ameaçavam engoli-la viva. O homem mascarado continuava a gritar, seus olhos fixos em Clara, e uma onda de pânico a inundava. Ela queria correr, mas as palavras do desconhecido a prenderam no lugar. Clara, você sabe a verdade. Não fuja dela. O tom impositivo ecoou,
cortando a tensão no ar. O frio na espinha dela se intensificou. Quem é você? O que você sabe? Lucas estava ao seu lado. A respiração pesada e semblante alarmado. Ele olhava para Clara com um misto de preocupação e dúvida. O coração dela disparava como um metrônomo em descompasso. Por que agora, quando a própria vida parecia recomeçar? Eu sou aquele que viu tudo, Clara. E você? Você é a chave. A multidão murmurou, os rostos incertos e apreensivos. Clara sentiu o peso bolhar de todos, como se cada um estivesse esperando por uma revelação. O silêncio já não era suave, era cortante. O homem continuava. A sua família, eles não te contaram, não é? A frase pairou no ar, cada palavra batendo no peito dela como se fosse um golpe físico. O que você está insinuando? Clara forçou a voz a sair, mas soou fraca. Insegura. A cada instante sentia as pernas tremerem. Você é mais do que pensa. Sua linhagem, Clara, ela está ligada a esta vila, e os segredos que guardaram de você têm tudo a ver com isso. O olhar dele era ardente, como se soubesse algo que poderia desmoronar tudo. Os rostos em torno dela estavam colados, alguns parecendo entender, outros confusos. Lucas apertou sua mão, quase como se quisesse ancorá-la à realidade. Chega de fugir! Você precisa enfrentar isso! A voz do homem soou firme, ressoando na taverna. Clara estava em choque. Cada vez mais as paredes da taverna pareciam se fechar, e ela estava prestes a gritar. Mas então algo mudou. Do fundo da multidão, uma mulher começou a se destacar, com um olhar conhecido e carregado de dor. Clara! Ela gritou, e a voz era familiar. Clara girou a cabeça e congelou. Era sua mãe, aparecendo como um espectro do passado. O que você está fazendo aqui? Clara gaguejou sem entender como isso era possível. Anos haviam se passado desde a última vez que a viu. Eu tive que vir. Eles não podiam saber que você estava aqui. A angústia na voz da mãe a atingiu como um soco. O homem mascarado olhou para a mulher e então para Clara. O sorriso dele era frio. Viu? Tudo está interligado. Verdades que você nunca quis encontrar. Você está mentindo. Clara negou. Mas as palavras saíram mais como uma súplica. A mulher avançou, o olhar cheio de desesperança. Clara, você não entende. Eu fiz o que pude para proteger você. Mas o que ele diz é verdade. Sua linha de sangue é única. Eles querem que você volte. Sudamente, o chão sob seus pés tremeu. Um estrondo forte sacudiu a taverna, como se a terra estivesse ruindo. As luzes se apagaram por um instante, mergulhando todos em uma escuridão sufocante. Os gritos começaram a ecoar de todos os lados, mas Clara só conseguia pensar no que acabara de ouvir. No instante em que a luz voltou, Clara viu Lucas com um olhar que ela nunca tinha notado antes, não apenas de preocupação, mas de um entendimento sombrio. Ele hesitou, quase temeroso. Clara, você precisa ouvir o que ela diz. O que você não sabe pode te destruir. E naquele momento, como um relâmpago, tudo virou. A revelação estava ali, palpável, ameaçando transformar o que era amizade em algo mais sombrio. Clara olhou para Lucas e para a mulher, a mente girando, confusa. Qual era a verdade que a cercava? O que mais estava por vir? O tempo parecia parar novamente, mas a urgência na expressão da mãe a prendia. Clara, você é a única esperança, disse a mulher, e essas palavras ecoaram por entre a taverna em tumulto. Ela sentiu um frio na barriga, o desejo de desvendar tudo empurrando-a para frente. E se todo esse tempo seus segredos fossem mais devastadores do que ela jamais poderia imaginar? A noite, que até então parecia cheia de promessas, agora era sólida como uma tempestade, prestes a desabafar toda a sua fúria.
Clara sentia o coração na boca. A revelação da sua mãe a deixou paralisada, como se o chão sob seus pés estivesse se desintegrando. Cada palavra daquela mulher reverberava na mente dela, como uma tempestade preparada para. O garoto ao seu lado, Lucas, olhava para ela como se estivesse pedindo que acordasse para a verdade. Mas o que seria essa verdade? E quem era esse homem mascarado? Clara, você não pode ignorar isso. A mãe insistiu, avançando alguns passos, mas os homens mascarados encaravam a multidão com ferocidade. O medo era palpável. Clara sentiu um pânico crescente, um nó na garganta. O passado e o presente estavam colidindo de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O murmúrio na taverna se intensificou, e os rostos em volta estavam repletos de expectativa, como se todos fossem espectros de um futuro incerto. E então, de repente, um movimento brusco. Um dos homens da multidão, aparentemente impaciente, pousou as mãos em um objeto que reluzia sob a luz fraca da taverna. "Chega de joguinhos!" gritou ele, arrancando todos os olhares. Ele ergueu um punhal que brilhava ameaçadoramente, e a tensão se intensificou. Ninguém se atrevia a respirar. "Você vai fazer o que precisa fazer, Clara. Senão, todos nós pagaremos por suas escolhas." O homem mascarado barrou qualquer possibilidade de fugas. Clara olhou para Lucas, seus olhos se encontrando como se tentassem formar um plano silencioso. Mas as palavras não saíam. O tempo parecia se arrastar. "Não, isso não precisa acabar assim!" Clara gritou, mas tinha certeza de que suas palavras eram sopros em meio a um furacão. O homem que tinha um punhal sorriu, mas o sorriso era frio, cruel. "Você pode salvar a vila ou vê-la queimar." O silêncio pesado do espaço foi quebrado por um retumbante estrondo. As janelas da taverna se estilhaçaram com a pressão da multidão lá fora. As pessoas gritavam e o chão tremia. Clara se virou, mas já era tarde. Um grupo de homens armados entrou pela porta da taverna e a confusão se espalhou como fogo em palha seca. A atmosfera estava carregada de pavor. "Vá, Clara, precisa ir agora." Lucas agarrou seu braço, quase a arrastando. A visão da sua mãe, a expressão de desespero em seu rosto, a fez hesitar, mas com os homens se espalhando pela taverna, Clara sabia que era agora ou nunca. Em um momento de clareza, ela percebeu que não só o passado estava voltando para assombrá-la, mas que se uma escolha não fosse feita imediatamente, tudo acabaria. "Mãe, eu posso salvar todos nós?" A pergunta saiu chorosa, quase impotente. "Você é mais forte do que pensa. Vá!" Sua mãe gritou, empurrando-a na direção da saída. E foi nesse instante que a verdade estourou como um balão. Clara, em uma fração de segundo, entendeu tudo. Inesperadamente, um grito cortou a multidão. "Ela não pode sair! É a traidora!" O homem mascarado revelou sua identidade. Clara congelou. Traidora? O que exatamente estavam insinuando? Afinal, quem ela realmente era? Com a adrenalina borbulhando, Clara olhou para Lucas. Durante toda a sua vida, ele estava ali, mas a confiança que sempre teve nele começou a escorregar. Ele hesitava, o que sugeria que havia mais que ele não tinha contado. Um sentimento profundo de traição começou a se instalar. O que ele sabia? O que mais estava escondido? O tumulto tomou conta, mas não havia como voltar. Clara trançou os dedos na frente e se preparou para enfrentar a tempestade. Mas antes que pudesse dar um passo, um grito ecoou. "Clara, precisamos saber." A multidão rugia e ela se virou, o peso da responsabilidade se acumulando. Nesse instante, algo dentro dela estalou, como se as sombras do passado finalmente saíssem da escuridão. E com um movimento de braços como uma dança fatal, as verdades envoltas em mentiras
estavam prestes a serem reveladas. Clara respirou fundo, os olhos ardiam, ouvindo cada murmúrio, cada chamado. O que ela faria a seguir? Era sua vez de escolher. E a resposta poderia mudar tudo, ou destruí-la completamente. Clara sentia o coração na boca. A revelação da sua mãe a deixou paralisada, como se o chão sob seus pés estivesse se desintegrando. Cada palavra daquela mulher reverberava na mente dela, como uma tempestade preparada para desabar. O garoto ao seu lado, Lucas, olhava para ela como se estivesse pedindo que acordasse para a verdade. Mas o que seria essa verdade? E quem era esse homem mascarado? Clara, você não pode ignorar isso. A mãe insistiu, avançando alguns passos, mas os homens mascarados encaravam a multidão com ferocidade. O medo era palpável. Clara sentiu um pânico crescente, um nó na garganta. O passado e o presente estavam colidindo de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O murmúrio na taverna se intensificou e os rostos em volta estavam repletos de expectativa, como se todos fossem espectros de um futuro incerto. Então, de repente, um movimento brusco. Um dos homens da multidão, aparentemente impaciente, pousou as mãos em um objeto que reluzia sob a luz fraca da taverna. "Chega de joguinhos!" gritou ele, arrancando todos os olhares. Ele ergueu um punhal que brilhava ameaçadoramente, e a tensão se intensificou. Ninguém se atrevia a respirar. "Você vai fazer o que precisa fazer, Clara. Senão, todos nós pagaremos por suas escolhas." O homem mascarado barrou qualquer possibilidade de fugas. Clara olhou para Lucas, seus olhos se encontrando como se tentassem formar um plano silencioso. Mas as palavras não saíam. O tempo parecia se arrastar. "Não, isso não precisa acabar assim!" Clara gritou, mas tinha certeza de que suas palavras eram sopros em meio a um furacão. O homem que tinha o punhal sorriu, mas o sorriso era frio, cruel. "Você pode salvar a vila ou vê-la queimar." O silêncio pesado do espaço foi quebrado por um retumbante estrondo. As janelas da taverna se estilhaçaram com a pressão da multidão lá fora. As pessoas gritavam e o chão tremia. Clara se virou, mas já é a tarde. Um grupo de homens armados entrou pela porta da taverna, e a confusão se espalhou como fogo em palha seca. A atmosfera estava carregada de pavor. "Vá, Clara! Precisa ir agora!" Lucas agarrou seu braço, quase a arrastando. A visão da sua mãe, a expressão de desespero em seu rosto, a fez hesitar. Mas com os homens se espalhando pela taverna, Clara sabia que era agora ou nunca. Em um momento de clareza, ela percebeu que não só o passado estava voltando para assombrá-la, mas que se uma escolha não fosse feita imediatamente, tudo acabaria. "Mãe, eu posso salvar todos nós?" A pergunta saiu chorosa, quase impotente. "Você é mais forte do que pensa." "Vá!" Sua mãe gritou, empurrando-a na direção da saída. E foi nesse instante que a verdade estourou como um balão. Clara, em uma fração de segundo, entendeu tudo. De repente, um grito cortou a multidão. "Clara, não a deixe ir!" Uma voz familiar atravessou o caldeirão de confusão. Clara virou-se novamente e viu um homem saindo do meio da multidão. Era Tiago, um amigo de infância que ela nunca imaginou ver ali. Mas algo estava errado. Seu olhar era intenso, penetrante. "Tiago, o que você está fazendo aqui?" A voz dela tremia enquanto o caos ao redor aumentava. Ele olhou rapidamente para os homens mascarados antes de falar, como se pesasse suas palavras. "Clara, você não está segura. Eles vieram por você." "Por mim? O que você sabe?" O coração dela acelerou. Afinal, quem era ele neste jogo, neste rolo de segredos e verdades? "Eles sabem mais do que você pensa."
Ele respirou fundo e então olhou para a multidão atrás dele, seus olhos brilhando com algo que parecia uma mistura de medo e raiva. Você não é apenas a chave, Clara. Você é a razão pela qual tudo isso começou. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Como assim? Ela perguntou, os pensamentos voando. O homem que ameaçava com o punhal olhava para ela, o sorriso cruel se transformando em um brilho de triunfo. Eles a querem de volta, Clara. Sua verdadeira identidade. Você não sabe que é uma das últimas herdeiras da vila? A antiga linhagem que alguns querem destruir? As palavras de Tiago foram como um balde de água fria. A multidão agora murmurava, a tensão se espalhando como fogo. Dúvida e incerteza preencheram seus rostos. O que mais estava escondido? Clara olhou para Lucas, um mar de emoções passando entre eles, confusa entre a traição e a expectativa. O que mais ele sabia? E quando ele saberia também? A repentina revelação desmoronou seus mundos, transformando a confusão em caos. Você só tem uma chance, Tiago continuou. A voz quase um sussurro. Se não fizer algo agora, não só você, mas todos os que ama estarão em perigo. O homem mascarado avançou e o mundo de Clara parecia girar mais rápido. O que ela faria? A decisão vibrava no ar, pesada como um fardo. E no auge da tensão, as portas da taverna se abriram novamente e uma figura imponente surgiu com um brilho sombrio nos olhos, fazendo com que todos congelassem. A identidade dele era uma sombra do passado que Clara nunca esperou enfrentar. As perguntas se misturavam à realidade corroída. Havia mais segredos do que ela poderia suportar. E a noite, que começou como um reencontro, agora era um campo de batalha pela verdade. O que ela escolheria poderia marcar o começo ou o fim de tudo. Clara sentiu o coração disparar. O homem que entrou, uma figura imponente com uma presença que parecia sugar toda a luz da taverna, fez com que o ambiente congelasse. Ele era alguém que ela nunca esperou ver. Mas era Rafael. Alguém que ela conhecia muito bem, mas que havia se distanciado nos turbulentos anos da juventude. Rafael. A voz dela mal conseguiu sair, tremendo ao encará-lo. Ele aperteiou os punhos, como se lutasse contra um desejo de proteger ou atacar. A tensão estava carregada, como uma tempestade prestes a desabar. A multidão na taverna murmurava, inquieta, a expectativa pulsando no ar. Você não sabe o que está fazendo, Clara. Ele gritou, e sua voz ressoou, ecoando pelos cantos da taverna. O que você busca aqui? As palavras dele eram carregadas de um peso que a fazia sentir uma conexão antiga, mas também um abismo perigoso. Clara se lembrou dos dias em que eles eram inseparáveis, das promessas feitas sob o céu estrelado. Mas o tempo alterou tudo, e no lugar da amizade havia nuvens de rancor e mal-entendidos. O homem com o punhal, que observava tudo com um sorriso cruel, agora parecia uma sombra na presença de Rafael. Você não deveria estar aqui, Rafael. Você já fez sua escolha. A voz dele era cortante, como uma lâmina afiada. A provocação fez os olhares mudarem entre os dois homens, mas Clara sentiu algo diferente no ar. O passado estava voltando com força. Minha escolha ou a sua, Clara? Você não percebe que está sendo usada? Rafael se virou para ela, os olhos ardendo de urgência, e a pergunta ressoou dentro dela como em grito. Clara não sabia o que pensar. Lucas estava parado ao lado, a expressão dele confusa, sufocada entre os dois. Clara, nós precisamos sair. Lucas puxou o braço dela, mas sua mente girava como um redemoinho. A revelação de Tiago ainda ecoava em seus ouvidos. E agora Rafael parecia saber mais sobre tudo aquilo. O homem mascarado, cada vez mais impetuoso, cortou a conversa com um movimento. Basta! Clara, você é a única que pode decidir. Mas lembre-se, escolher não é apenas salvar você, é salvar todos nós ou condená-los.
O desespero na voz dele sacudiu Clara até os fundões da alma. O que você quer dizer com isso? Ela exigiu, a adrenalina crescendo junto com a confusão. Era como se uma verdade sombria rondasse a sala, pronta para ser revelada. Mas o olhar dos homens, a tensão no ar e a urgência de Rafael deixavam tudo bem claro. Estava prestes a acontecer algo devastador. E então, como um relâmpago cortando o céu, Clara tornou-se consciente de uma presença diferente. Era como se o ambiente estivesse mudando. Movimento à esquerda dela chamou sua atenção, e lá estava sua mãe, agora com um semblante pálido, como se tivesse presenciado o cerne da verdade e estivesse prestes a desvelar um segredo. Vá, Clara, não olhe para trás. Eles não podem saber a verdade. A voz da mãe ecoou com uma fraqueza palpável, revelando uma camada de medo que Clara nunca havia testemunhado antes. O corpo dela parou. A mente em conflito entre o instinto de proteger sua mãe e a necessidade de entender. Rafael olhou para Clara, e a conexão entre eles eletrificava o espaço. O que ela está escondendo? A pergunta caiu pesada no ar. Clara ficou em choque. A revelação poderia ser devastadora, e a urgência do momento pressionava como uma mão firme em seu peito. Mas antes que ela pudesse fazer um movimento, um estrondo ressoou, e do fundo da taverna, uma criatura estranha emergiu. Era uma aparição grotesca, com olhos que pareciam brilhar na escuridão, e uma aura pesada de sombras a rodeava. O pânico tomou conta do grupo, gritos se espalhando como fogo em palha seca, e no meio de tudo isso, o homem mascarado começou a rir, o som ecoando grotescamente, como se tudo já estivesse ensaiado. Bem-vindos à verdade, ele exclamou, apontando para Clara. A linhagem que você carrega não é a única que está longe de ser pura. Há mais segredos a serem revelados. As palavras dele cortaram como uma faca, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Cada olhar na sala estava fixado nela, os murmúrios transformando-se em gritos. O choque a envolveu, fazendo com que a realidade desmoronasse ao seu redor. Não! Clara gritou, mas a verdade parecia cobri-la como uma neblina densa. O que mais estava por trás de tudo isso? A presença de Rafael, a urgência da mãe, os homens mascarados e agora a criatura sinistra na taverna. A noite, que prometia um recomeço, agora se tornava um labirinto de horrores. E no instante em que a verdade se aproximava de ser revelada, Clara sentiu a certeza de que as linhas entre amigo e inimigo, passado e futuro, estavam prestes a se desvanecer completamente. O choque do momento a consumia, mas o que viria a seguir era ainda mais aterrador. Clara sentia o coração disparar. O homem que entrou, uma figura imponente com uma presença que parecia sugar toda a luz da taverna, fez com que o ambiente congelasse. Ele era alguém que ela nunca esperou ver, mas seu olhar atraía, uma mistura de tristeza e resoluta determinação. Era Rafael, alguém que ela conhecia muito bem, mas que havia se distanciado nos turbulentos anos da juventude. Rafael, a voz dela mal conseguiu sair, tremendo ao encará-lo. Ele apertou os punhos, como se lutasse contra um desejo de proteger ou atacar. A tensão estava carregada, como uma tempestade prestes a desabar. A multidão na taverna murmurava, Inqui, o que você busca aqui? As palavras dele eram carregadas de um peso que a fazia sentir uma conexão antiga, mas também um abismo perigoso. Clara se lembrou dos dias em que eles eram inseparáveis, das promessas feitas sob o céu estrelado. Mas o tempo alterou tudo, e no lugar da amizade havia nuvens de rancor e mal-entendidos. O homem com o punhal, que observava tudo com um sorriso cruel, agora parecia uma sombra na presença de Rafael. Você não deveria estar aqui, Rafael. Você já fez sua escolha. A voz dele era cortante, como uma lâmina afiada.
A provocação fez os olhares mudarem entre os dois homens, mas Clara sentiu algo diferente no ar. O passado estava voltando com força. Minha escolha ou a sua, Clara? Você nem percebe que está sendo usada. Rafael se virou para ela, os olhos ardendo de urgência, e a pergunta ressoou dentro dela como um grito. Clara não sabia o que pensar. Lucas estava parado ao lado, a expressão dele confusa, sufocada entre os dois. Clara, nós precisamos sair. Lucas puxou o braço dela, mas sua mente girava como um redemoinho. A revelação de Tiago ainda ecoava em seus ouvidos, e agora Rafael parecia saber mais sobre tudo aquilo. O homem mascarado, cada vez mais impetuoso, cortou a conversa com um movimento. Basta, Clara, você é a única que pode decidir. Mas lembre-se, escolher não é apenas salvar você, é salvar todos nós ou condená-los. Ela exigiu, a adrenalina crescendo junto com a confusão. Era como se uma verdade sombria rondasse a sala, pronta para ser revelada. Mas antes que ela pudesse fazer um movimento, um estrondo ressoou. E do fundo da taverna, uma criatura estranha emergiu. Era uma aparição grotesca, com olhos que pareciam brilhar na escuridão, e uma aura pesada de sombras a rodeava. O pânico tomou conta do grupo, gritos se espalhando como fogo em palha seca. E no meio de tudo isso, o homem mascarado começou a rir, o som ecoando grotescamente, como se tudo já estivesse ensaiado. Bem-vindos à verdade, ele exclamou, apontando para Clara. A linhagem que você carrega não é a única que está longe de ser pura. Há mais segredos a serem revelados. As palavras dele cortaram como uma faca, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Cada olhar na sala estava fixado nela, os murmúrios transformando-se em gritos. O choque a envolveu, fazendo com que a realidade desmoronasse ao seu redor. Não! Clara gritou, mas a verdade parecia cobri-la como uma neblina densa. O que mais estava por trás de tudo isso? A presença de Rafael, a urgência da mãe, os homens mascarados e agora a criatura sinistra na taverna? A noite, que prometia um recomeço, agora se tornava um labirinto de horrores. E no instante em que a verdade se aproximava de ser revelada, Clara sentiu a certeza de que as linhas entre amigo e inimigo, passado e futuro, estavam prestes a se desvanecer completamente. Quando a figura grotesca se aproximou, as luzes da taverna começaram a piscar, criando uma atmosfera de desespero. Clara, você é a última! Gritou o homem mascarado, gesticulando freneticamente. A única que pode interromper este ciclo, a única que pode decidir o destino dela e de todos nós. Antes que ela pudesse processar isso, Rafael avançou. Não, não, isso não é o que você pensa. A interjeição dele fez todos os olhos se voltarem para ele. O que mais ele sabia? O homem mascarado, sem paciência, apressou o passo. Então, um segundo rasgo na realidade. O estrondo. A porta se abriu com violência, fazendo a madeira estalar. Uma nova figura apareceu. Uma mulher que Clara reconheceu instantaneamente. Era seu reflexo, mas não o dela. Era uma versão mais velha, mais forte, de olhos sombrios e cheios de segredos. Chega, Clara! A outra a chamou com uma voz que reverberou como um trovão. A escolha não é sobre você, é sobre nós. E o que você está prestes a descobrir mudará tudo. O choque dominou o salão. O que essa mulher significava? Olhando para sua mãe, Clara viu o desespero. Olhando para Lucas, viu a confusão. E olhando para Rafael, um medo profundo. As escolhas estavam se intensificando, e a linha entre o que era real e o que não era parecia se desfazer. Você não pode deixar que ela decida por você, a figura sombria exclamou. Vá, Clara, essa é a sua chance. Um silêncio pesado se seguiu.
Clara estava entre duas realidades, duas escolhas. Cada segundo pulsava. O que essa nova mulher significava? O que ela realmente queria? E qual seria o preço a pagar por saber a verdade? A tensão na taverna cresceu, e a ideia de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento solidificou na mente de Clara, deixando-a presa em um pesadelo que ela nunca sonhou viver. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O semblante da mulher à sua frente era uma cópia dela, mas mais velha e marcada por dificuldades. Eu sou você, mas de um futuro que você pode evitar, a figura declarou, e a voz dela era firme, clara, mas também carregava um peso de dor. Como assim? Clara gaguejou, lutando para processar a revelação. Em sua mente, os ecos da verdade a esmagavam. Rafael estava paralisado, os olhos fitando a mulher como se buscasse respostas. O homem mascarado sorriu, quase satisfeito. Vocês ainda não entendem. Ela é a chave para suas escolhas. O que você fizer agora definirá não apenas o seu futuro, como também o nosso. Ele gesticulou, fazendo os outros na taverna estremecerem. Clara sentiu o coração acelerar, um nó na garganta. Esses segredos estão associados a você, Clara. Cada passo seu está interligado às minhas escolhas e às escolhas de todos que vieram antes de nós. E continuou, e a urgência aumentava. Se você não der o passo certo, um ciclo de dor se repetirá. O homem com o punhal em mãos olhou para Clara impaciente. Decida, Clara. Você pode salvar a vila ou deixá-la sucumbir. Esse é o seu destino. E se eu não quiser isso? Clara gritou, a voz tremendo. O choque no ar era palpável. O pânico começou a invadir as feições da multidão, que olhava ansiosamente pela solução. Afinal, ela era só uma garota de uma vila pequena, sem preparação para tamanha responsabilidade. Vai ter que querer. Sua linhagem traz consequências que você não imagina. O homem mascarado respondeu, o riso dele soando macabro. A linhagem que você carrega não é só um fardo, mas uma arma poderosa. Stop! Rafael bradou, interrompendo o fluxo da conversa. Isso não pode ser verdade. Clara, você precisa me ouvir. Estamos todos em perigo. O desespero na voz dele empurrou Clara para frente. Foi um misto de boas memórias e desamor. Não deixe ele manipular você. Enquanto a tensão aumentava, um tremor arrasador sacudiu o chão. Clara se agarrou ao balcão, os copos tilintando, as pessoas gritando. A figura grotesca que emergiu da escuridão foi coberta de sombras, e os olhos amarelos brilhavam intensamente. O homem mascarado riu novamente. Agora com um toque de insensatez em sua voz. Com a verdade veio o caos, e isso fez todos estremecerem. O pranto se espalhou pela sala quando a criatura se avançou. A multidão pressionando-se contra as paredes em busca de uma saída. Não! Volte! Gritou Tiago. Mas as palavras não conseguiram atravessar a tensão. Subitamente, Clara, em um ato de desespero, atravessou o caos. Ela olhou para a figura medonha, um misto de determinação e medo. O que você quer de mim? A pergunta ecoou, fazendo a criatura parar. E então tudo estourou como um balão. A criatura fez um gesto, e com um movimento brusco, Clara sentiu como se sua mente estivesse sendo invadida. Memórias que não eram suas inundaram sua cabeça. Visões de dor, sofrimento, traição. Os fragmentos do passado ardendo em sua mente. Está vendo? A verdade é dolorosa. O homem mascarado disse, você é a chave. E sua linhagem, ela contém traumas que você precisa encarar. Você não é apenas uma herdeira, mas a única esperança da vila. Ou sua ruína. Clara sentiu seu corpo gelar, as revelações se intensificando. Seu coração explodia de confusão, mas ela parou. E se a única forma de salvar a vila for quebrar a maldição?
A mulher mais velha balançou a cabeça. É uma escolha, Clara. E para isso, você precisa conhecer você mesma. Somente assim poderá decidir. Nesse instante, tudo escureceu. Clara gritou, mas seu som se perdeu no vazio. As paredes da taverna começaram a se desvanecer como areia entre os dedos. Enquanto a escuridão a engolia, um pensamento surgiu. Se todas as verdades finalmente fossem reveladas, quais segredos seriam expostos? E para quem ela realmente pertencia? E aí, no meio de tudo, Clara entendia que sua única opção era enfrentar o abismo. O desespero e a esperança dançavam juntos, enquanto tudo ao seu redor se tornava um eco distante. A escolha não era mais apenas dela. A vila, seu lar, estava sendo desfeita. E com isso, o que mais estava por vir? Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O semblante da mulher à sua frente é uma cópia dela, mas mais velha e marcada por dificuldades. Eu sou você, mas de um futuro que você pode evitar, a figura declarou, e a voz dela era firme, clara, mas também carregava um peso de dor. Como assim? Clara gaguejou, lutando para processar a revelação. Em sua mente, os ecos da verdade a esmagavam. Rafael estava paralisado, os olhos fitando a mulher como se buscasse respostas. O homem mascarado sorriu, quase satisfeito. Vocês ainda não entendem. Ela é a chave para as suas escolhas. O que você fizer agora definirá não apenas o seu futuro, como também o nosso. Ele gesticulou, fazendo os outros na taverna estremecerem. Clara sentiu o coração acelerar, um nó na garganta. Esses segredos estão associados a você, Clara. Cada passo seu está interligado às minhas escolhas e às escolhas de todos que vieram antes de nós. A mulher continuou e a urgência aumentava. Se você não der o passo certo, um ciclo de dor se repetirá. O homem com o punhal em mãos olhou para Clara impaciente. Decida, Clara. Você pode salvar a vila ou deixá-la sucumbir. Esse é o seu destino. E se eu não quiser isso? Clara gritou, a voz tremendo. O choque no ar era palpável. O pânico começou a invadir as feições da multidão que olhava ansiosamente pela solução. Afinal, ela era só uma garota de uma vila pequena, sem preparação para tamanha responsabilidade. Vai ter que querer. Sua linhagem traz consequências que você não imagina, o homem mascarado respondeu. O riso dele soando macabro. A linhagem que você carrega não é só um fardo, mas uma arma poderosa. Stop! Rafael bradou, interrompendo o fluxo da conversa. Isso não pode ser verdade. Clara, você precisa me ouvir. Estamos todos em perigo. O desespero na voz dele empurrou Clara para frente. O passado foi um misto de boas memórias e desamor. Não deixe ele manipular você. Enquanto a tensão aumentava, um tremor arrasador sacudiu o chão. Clara se agarrou ao balcão, os copos tilintando, as pessoas gritando. A figura grotesca que emergiu da escuridão foi coberta de sombras. E os olhos amarelos brilhavam intensamente. O homem mascarado riu novamente, agora com um toque de insensatez em sua voz. Com a verdade veio o caos, e isso fez todos estremecerem. O pranto se espalhou pela sala quando a criatura se avançou, a multidão pressionando-se contra as paredes em busca de uma saída. — Não! Volte! Gritou Tiago, mas as palavras não conseguiram atravessar a tensão. Subitamente, Clara, em um ato de desespero, atravessou o caos. Ela olhou para a figura medonha, um misto de determinação e medo. — O que você quer de mim? A pergunta ecoou, fazendo a criatura parar. E então tudo estourou como um balão. A criatura fez um gesto, e com um movimento brusco, Clara sentiu como se sua mente estivesse sendo invadida. Memórias que não eram suas inundaram sua cabeça.
visões de dor, sofrimento, traição. Os fragmentos do passado ardendo em sua mente. Está vendo? A verdade é dolorosa. O homem mascarado disse: Você é a chave. E sua linhagem, ela contém traumas que você precisa encarar. Você não é apenas uma herdeira, mas a única esperança da vila, ou sua ruína. Clara sentiu seu corpo gelar, as revelações se intensificando. Seu coração explodia de confusão, mas ela parou. E se a única forma de salvar a vila for quebrar a maldição? A mulher mais velha balançou a cabeça. É uma escolha, Clara. E para isso, você precisa conhecer você mesma. Somente assim poderá decidir. Nesse instante, tudo escureceu. Clara gritou, mas seu som se perdeu no vazio. As paredes da taverna começaram a se desvanecer, como areia entre os dedos. Enquanto a escuridão a engolia, um pensamento surgiu. Se todas as verdades finalmente fossem reveladas, quais segredos seriam expostos? E para quem ela realmente pertencia? E aí, no meio de tudo, Clara entendia que sua única opção era enfrentar o abismo. O desespero e a esperança dançavam juntos, enquanto tudo ao seu redor se tornava um eco distante. A escolha não era mais apenas dela. A vila, seu lar, estava sendo desfeita, e com isso, o que mais estava por vir? Então, no ponto mais profundo da escuridão, um grito ecoou. Não era apenas de Clara. Era um grito de dor, um chamado desesperado. E nesse instante a figura grotesca começou a se desfazer, revelando silhuetas conhecidas na penumbra. Clara se virou para encarar as figuras. Era sua família, pessoas do passado que há muito tinham desaparecido. Clara, nós sempre estivemos aqui, a figura familiar de sua avó disse, a voz imersa em desespero. Você precisa lembrar quem você realmente é. As memórias começaram a vir, uma onda de rostos e vozes que explodiam no cérebro dela. Mas o choque foi maior quando uma das figuras avançou. Era seu pai, e ele não parecia o herói que ela sempre idealizou. Com um olhar sombrio, ele a fitou e disse: Você não pode escapar de mim. Eu sou a razão de tudo isso. O mundo de Clara, que já estava em frangalhos, se rompeu novamente. Como assim seu pai, que ela achava estar em algum lugar seguro, se revelava com um peso tão devastador? A verdade do passado se desdobrava. Ela não sabia se estava sonhando ou se tudo era horrivelmente real. Clara, é hora de você escolher. A mulher mais velha insistiu, enquanto a sombra de seu pai pairava ameaçadoramente sobre ela. Se você não enfrentar essa verdade, não só sua vila se perderá, mas você também. O tempo parecia parar. O que era uma simples refeição entre amigos, agora se transformara em um horror familiar. O nó na garganta dela apertou, e a única pergunta que ecoou era: Como você pode fazer isso, pai? E ao mesmo tempo um desejo de saber mais crescia. O que mais ele escondia? A tensão na sala crescia. Cada olhar fixado nela intensificava a pressão. Agora não era só uma escolha. Era sobre legado, sobre afeição e desilusão. E enquanto a escuridão pulsava ao redor, Clara sabia que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo, para sempre. Clara sentiu seu corpo vibrar ao ver a figura familiar, a dor e a confusão a sufocando. Pai? O peso daquela revelação a esmagava, enquanto as sombras pareciam dançar ao redor como se a sala estivesse viva, reclamando por respostas. Sim, sou eu, ele disse, a voz dele soando um misto de ressentimento e anseio. Eu voltei para você, Clara, para você entender o que está acontecendo. Em seus olhos, Clara viu uma fraqueza que não reconhecia, um abismo que refletia as escolhas que ele tinha feito. As memórias invadiram seu cérebro como ondas, cada uma trazendo uma parte do quebra-cabeça que ela nunca soubera montar. O homem mascarado riu, sarcástico. Olha só, a família reunida para a apoteose.
Mas não se enganem. A verdade que vocês procuram não é tão simples. O ambiente tornou-se uma armadilha, e Clara percebeu que cada palavra era um jogo psicológico. O que mais estavam escondendo? Rafael se aproximou, usando o corpo como um escudo para Clara. Nós não temos tempo para jogos. A vila está em perigo. As escolhas dela são urgentes. A firmeza dele fez Clara sentir um fio de esperança se acender, mas era um incêndio pequeno em meio ao mar de incertezas. Está bem, Clara disse, a voz trêmula, mas decidida. Se eu sou a chave, então preciso saber a verdade. Eu sou mais forte do que pensam. Ela olhou nos olhos do pai, um desafio e um pedido. Você precisa me contar tudo. O homem mascarado cruzou os braços, indignado. Se você não decidir logo, Clara, tudo o que você ama pode sucumbir nas sombras. E então, num movimento perigoso, Clara avançou. Se eu sou a chave, então vamos abrir as portas. Vamos encarar essa verdade juntos. O peso da decisão caía sob seus ombros. Nesse momento, as sombras ao redor começaram a se dissipar, revelando fragmentos de sua história. A figura de sua mãe apareceu, entrelaçada com a versão mais velha de Clara. Os rostos se fundiam, como se o tempo quisesse colidir. Você precisa se lembrar, Clara. O passado e o futuro estão conectados. O que escolher agora refletirá nas próximas gerações, e as memórias tomaram conta, cada visão saltando como fogos de artifício na sua mente. As traições, os amores perdidos, as promessas quebradas, o que a vila havia perdido. Clara sentia a dor dos erros, do que poderia ter sido, mas no fundo, uma chispa de coragem crescia. Eu vou consertar isso. A figura grotesca parou, como se o poder dela o atingisse. Você é mais forte do que pensava, mas isso não é só sobre você. O eco das palavras reverberou, como uma advertência. Clara sentiu a respiração acelerar. E se eu falhar? E se tudo isso for em vão? Mas no fundo uma certeza crescia. Ela não podia desistir. Você nunca estará sozinha, Rafael disse, colocando a mão nos ombros dela. As vozes da multidão se misturaram, formando um coro de apoio e urgência. Decida, Clara, para a vila, para nós. Cada um a encorajava a seguir em frente, mostrando que a verdade pode ser dolorosa, mas também libertadora. Então, a sala se silenciou. A criatura grotesca, o homem mascarado e sua família esperavam, como um tribunal. Clara respirou fundo, sentindo o peso do mundo em suas costas. Eu escolho a verdade, não apenas para mim, mas para cada um de vocês. Estarei pronta para enfrentar as consequências. O grito dela ecoou, e assim que as palavras saíram, um clarão iluminou o ambiente. E naquele instante, tudo parecia girar, cada figura, cada sombra, cada olhar ao redor. Clara fechou os olhos e, em um impulso, mergulhou na escuridão, buscando a verdade que poderia salvá-los ou destruí-los. O futuro estava em suas mãos. Esse foi o momento que moldaria não só Clara, mas toda a vila. Agora, você precisa de nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhuma história exclusiva. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter nossa comunidade forte. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho fantástico. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Sua participação pode fazer toda a diferença. Vamos juntos!